Boa noite, bem-vindos ao jornal. O Presidente da República diz que não quer influenciar a equipe de diálogo a quem remeteu a carta enviada pela Renamo. Filipe News diz que as pessoas por si indicadas para a equipe negocial não são meninos de recados. A carta foi entregue ao nosso gabinete e sei também que os membros da delegação do governo tiveram a cópia. E a questão que está lá, parece que os mediadores abordaram aos membros da nossa delegação e claramente que aqueles senhores que fazem parte do grupo do governo são firmes, são homens cheios de experiência reconhecida, são responsáveis e não são meninos de recado. Portanto, eles estão lá para discutir, para encontrar uma posição que vão remeter ao diálogo final. Então, esses aspectos todos estão a nível deles. Se é para discutir esses detalhes, eles estão a discutir lá. E a informação que tenho, que responderam. Imediatamente responderam. Se há necessidade do presidente responder, então por que não falamos? Não precisa de menino de recado nenhum. Aqueles que estão ali para discutir, não são intermediários para ir lá ouvir o que outra parte fala, depois vir me informar. Ou vir perguntar o que nós temos que fazer, depois dizer, vai lá falar assim. Isso não é tarefa deles. Então responderam e reagiram. E é assim, isso encurta o circuito de discussão e permite para que muito rapidamente saiamos para o debate. E se for necessário, então vamos lá falar diretamente. Falamos diretamente, facilita essa coisa de não transformar pessoas grandes em meninos de recado. Pelo menos aqueles que eu indiquei não são. Eles têm posições para poder colocar em todos os momentos. Agora, se os outros precisam de ir consultar todos os momentos, os nossos não. O Presidente recomenda que a província de Inhambane aposte no setor do turismo para reduzir a dependência externa. Filipe News desafia jovens a aproveitarem todas as oportunidades do setor para mudar os destinos daquele ponto do país. No último dia de trabalho na província de Inhambane, o Presidente da República, Filipe News, orientou um comício popular na localidade de Maimelane, no distrito de Inhassoro. O chefe de Estado disse à população local que, face à crise econômica que o país atravessa, a província de Inhambane deve apostar mais no turismo para reduzir a dependência externa e desafia os jovens a aproveitar as oportunidades do setor e mudar os destinos da província. Com o turismo, o artista ganha, aquele que senta no seu quintal a fazer escultura, a pintar. Quando há turistas, compra e ganha dinheiro. O músico que vai tocar para ser ouvida a música, ganha dinheiro. Mesmo aquela mãe que faz a comida especial para ver o turista come, ganha dinheiro. Por isso, vamos continuar a promover o turismo, porque há muitos países deste mundo que se desenvolvem do turismo. Onde há turismo, há telefone. Onde há turismo, o machimbombo chega lá, ou mesmo o avião vai, emprega as pessoas lá nos aeroportos. Então o turismo provoca esse desenvolvimento. Por isso é uma atividade que a província de Inhambane tem que se concentrar, porque é a maior riqueza que existe e que pode empregar muita gente. Mas Filipe News se alerta que a aposta não pode ser apenas no turista estrangeiro e fala de potenciais oportunidades que podem ser aproveitadas com turistas locais. E não pensemos sempre aquele turista que vem da África do Sul, aquele que vem da Europa, da Ásia, também os moçambicanos. O exemplo claro, estou a ver, não me tinham dito, estou a ver ali no fundo uma feira onde tem produtos, tem mangas, tem cebolas, tem tudo. Souberam que nós todos estaríamos aqui e ali puseram. É isso que provoca, significa aqueles irmãos hoje vão vender mais do que o normal. Filipe News se encerra deste modo a visita de trabalho de 3 dias à província de Inhambane, devendo a partir desta sexta-feira trabalhar na província de Manica.
Pelo menos 25 escolas já estiveram encerradas este ano na Zambésia, prejudicando mais de 10 mil alunos devido à instabilidade militar. Algumas escolas já foram reabertas, mas o governo continua preocupado com os contornos da situação. O governador da Zambésia falava à primeira comissão da Assembleia da República dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade. Na altura, 17 escolas tinham sido encerradas, afetando 10 mil alunos no distrito de Murumbala. 7 escolas também tinham sido afetadas no distrito de Mucuba e uma escola tinha sido afetada no distrito de Mopai. Atualmente, felizmente, parte dessas escolas já foram reabertas e parte dos alunos já estão a frequentar as suas aulas. Mas, como dissemos, não só afetou a situação escolar, mas também afetou o desenvolvimento económico e social, a circulação de bens e pessoas e, sobretudo, também houve situações em que fatalidades de pessoas e assaltos a unidades sanitárias e outras instituições, queima de viaturas que têm afetado de sobremaneira parte desta zona da nossa província e tem afetado também o desenvolvimento socioeconómico da nossa província. O presidente da primeira comissão da Assembleia da República, Edson Makwakwa, diz que os danos que o conflito armado está a causar revelam a violação dos direitos humanos. Pelo que, a partir do momento em que os cidadãos passam a estar privados de acesso a alguns serviços básicos importantes para o bem-estar econômico, social, cultural e espiritual, estamos numa situação de violação de direitos humanos. Pelo que o nosso apelo é que, com recurso ao diálogo, as partes devem encontrar uma solução que possa pôr fim a esta situação. Refira-se que a tensão político-militar está a causar danos em diversos setores de atividades na Zambésia. Está praticamente ultrapassado o braço de ferro entre os nativos de Tenga e a empresa Maputo Sul. Hoje a empresa esclareceu à comunidade que as obras de canalização visam prover água para todos. Este era o ambiente que se vivia no bairro Pessane, em Tenga, durante a semana passada, devido ao não esclarecimento sobre o fornecimento de água à Vila de Tenga, sob responsabilidade da empresa Maputo Sul. Nesta quinta-feira, as partes reuniram-se e chegaram a consenso. Neste encontro entre a Maputo Sul, a administração do distrito de Muamba e os representantes da população, ficou claro que a empresa responsável pelo reassentamento vai prover água tanto para a população reassentada como para os nativos. Segundo o PCA da Maputo Sul, Silva Magaia, o que houve foi falta de esclarecimento técnico, uma vez que o fornecimento compreende um sistema de pressão de água, primeiro para a zona reassentada, onde será montada a central, depois derivada para a Vila Tenga. Finalmente houve espaço para se falar e explicar que a água devia sob pressão do sistema de abastecimento de PCN e tem que vir para o ponto elevado aqui na área de reassentamento. A partir destes depósitos elevados, depois vai-se fazer uma derivação no sentido inverso. Só aí é que é possível fazer as ligações para que eles também possam beneficiar. Então, é um aspecto técnico. É um problema técnico, gerou esta agitação toda porque, como disse, a comunicação não foi muito bem feita e na agitação as pessoas não conseguiam perceber essas explicações, só queriam ver a água a ser desviada também para eles usarem. Para o administrador de Muamba, o diálogo é sempre fundamental. E nós já provamos aqui, informamos as pessoas, esclarecemos como as coisas devem ser e assim chegamos a um consenso. Entre nós já existe paz. Quais são os passos seguintes? O passo seguinte é controlarmos. Temos que estar presentes aqui, até que o processo de reassentamento se conclua. A montagem do sistema de fornecimento de água à zona de PCN já está a 50%, num processo que se prevê que dure 60 dias. Decorre também em PCN o processo de montagem de postes e cabos para o fornecimento de energia elétrica.
Dezenas de pessoas estão a parcelar mais de 200 hectares de terra na empresa Milho Lamete, no distrito de Marraquene, em Maputo. As pessoas identificam-se como nativas da zona onde existe um projeto de plantio de eucaliptos há mais de 30 anos. Parcelas delimitadas por marcos, ruas largas, um plano de urbanização de fazer inveja a vários municípios. Os eucaliptos estão a ceder lugar a novas construções, umas convencionais e outras precárias. De noite para o dia, parte dos 767 hectares de terra da empresa Milho Lamete ganhou uma nova dinâmica. Há carros e pessoas por todo lado. Há comércio e até a polícia circula pelas novas ruas. A corrida àquelas terras de Marraquene é liderada por um grupo de nativos que justifica que na década de 1980 viu as suas parcelas expropriadas para dar lugar a um projeto de reflorestamento, mais conhecido por FAO. As ruínas, os poços e as campas são usadas como provas de que o espaço fora habitado muito antes do plantio de eucaliptos. Em 2001 começamos já a recorrer com o processo de mandado embora. Essa senhora aqui não nos deu espaço para nós falar com ela. Em 2004 começamos de novo a andar atrás dela. Ela diz que deve fazer documentação para eu conseguir vos conhecer e dar os espaços. Porque eu realmente vos conheço, que ali viviam pessoas. E porque a resposta nunca mais chegava, em 2014, parte do grupo instalou-se no terreno como forma de pressionar a empresa Milho Lamete. Depois do diálogo, os donos da empresa prometeram analisar o assunto. Passados 2 anos, o grupo decide invadir e partilhar mais de 200 hectares de terra, alegando que tomou conhecimento de que os proprietários estavam a abandonar o plantio de eucaliptos para vender as parcelas. Então ela foi queixar na administração. Vieram-nos aprender aqui para lá. Quando chegamos lá, a senhora foi perguntar: o que é que se passa? Falou, diz que eu tenho compromisso com essa gente, mas eu ainda não cumpri. Já, por que a senhora não cumpre? Ah, não, mas ela de facto já fez declaração e deixou lá na administração que ela vai nos responder no dia 18. Dia 18 do mês passado, a senhora não nos respondeu. E nós estamos aqui. Entretanto, o grupo não sabe dizer quantos nativos reclamam terras, nem a quantidade de terrenos parcelados. Aliás, quanto ao parcelamento, ninguém quis revelar as pessoas que pagam pelo aluguer das máquinas e pelo trabalho dos topógrafos. E contactada a empresa, disse que não existe nenhuma razão para a população invadir, parcelar e vender as suas terras. E adianta ainda que a maioria das pessoas envolvidas não é nativa, mas sim oportunista. Foi no ano 2000 que a Direção Provincial de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Maputo alinhou o projeto florestal de 1.230 hectares a favor dos atuais proprietários da Milho Lamete, após concurso público aberto em 1998. 9 anos depois, a empresa conseguiu o doate para explorar 767 hectares para habitação e florestamento. O porta-voz da Milho Lamete estranha a atual reivindicação dos nativos e diz que no momento da adjudicação do projeto, ninguém reclamou direitos sobre o mesmo. Essa população toda ser nativa é um bocadinho estranho. E os secretários dos bairros também dizem desconhecer essa preocupação dos nativos. Estão a ver pessoas que têm máquinas pesadas, fazem arruamentos, sem ver a dimensão dessa maquineira que está aqui. Não seria um nativo, não está a menosprezar, não é? Nós já recorremos às instâncias de direito para ver se esse problema seja resolvido. E estamos à espera, obviamente. E este grito é mesmo por causa da venda. Achamos que, para além de prejudicar Milho Lamete, está ainda a burlar pessoas. A empresa nega que tenha negociado com os nativos a desanexação de terras para habitação, mas assume que cedeu parte do terreno para machambas. Aliás, as donas de machambas também estão revoltadas com o parcelamento e exigem aos nativos a reparação dos danos. Os nativos não são lautantes. Então, por que então está cheio? Eu tenho testemunho de pessoas que pagam aos nativos 50 mil a 70 mil.
Antes de ontem, até alguém pagou 100 mil meticais para comprar o espaço aqui. Isso não é justo. Porque pelo menos os nativos, para mim, ia ficar satisfeito. Se tivessem nos reunido, tá vendo? Vocês que são machambeiras e nós somos nativos, vamos nos reunir. Aqui, essas machambas vamos levar. Não custava nada. Uma desculpa, uma satisfação. Que tipo de satisfação? Quer espaço? O que eles puderam nos dar como satisfação? A empresa Milhulamete desmentiu ainda que tenha planos de abandonar o projeto florestal para disponibilizar a terra a projetos imobiliários na área, localizada próximo à estrada circular de Maputo. O governo do distrito de Marraquene reconhece existirem pessoas que reclamam a ocupação de terras dentro do projeto de eucaliptos. A administração desconhece qualquer projeto imobiliário naquele local. A administração de Marraquene tem conhecimento da ocupação de terras da Milhulamete e diz tratar-se de um problema antigo. Já houve também exposição de alguma comissão que é denominada a Comissão de Chivinguane, família Chivinguane, que se dizem nativos e que viveram naquele terreno em tempos e que agora reclamam a volta para a ocupação do mesmo espaço. Reconhecendo-se que temos conhecimento e inclusive está sendo feito um trabalho, esteve-se no local junto com o tribunal, fez uma expensão judicial sobre esta ocupação, advertências sobre o não ocupar de forma unilateral já foram feitas porque algumas famílias ou alguns representantes dessas famílias já foram recebidas algumas vezes no gabinete. Localizado a 30 km do centro da capital, Maputo, Marraquene está a conhecer uma procura de terras e o governo distrital diz que está difícil gerir grandes parcelas que ainda não são exploradas. Temos feito alguns apelos aos detentores destas áreas para que possam pensar numa forma urgente e adequada ao atual cenário em termos de aproveitamento destas terras. Mas quando nós estamos a falar de uma propriedade em que alguém tem o direito de uso e aproveitamento, a revogação ou a reversão desta parcela de terra a favor do Estado também segue determinados trâmites. Ainda sobre a Milhulamete, a administração desconhece qualquer projeto imobiliário, mas tem conhecimento da construção de bombas de combustível e das negociações para a instalação de infraestruturas de expansão de água à região de Grande Maputo. Mais de 30 casas estão em risco e poderão desabar a qualquer momento no bairro Matuanha, na cidade de Nampula. As paredes têm fendas profundas e o resultado das obras de construção do viaduto na Estrada Nacional número 1, na Avenida de Trabalho. Parte dos moradores do quarteirão 15, no bairro de Mutauanha, na cidade de Nampula, foram compensados, tendo ficado estes que agora vêem suas casas com profundas fendas. Aqueles temem que o pior venha a acontecer e descrevem a situação a que ficaram sujeitos desde que iniciaram as obras em curso de construção do viaduto que atravessa a Estrada Nacional número 1 na Avenida do Trabalho nesta cidade. Eu estou a sofrer, como podem ver, aquelas rachas todas dentro, não tenho nenhum eletrodoméstico. Realmente ali dentro, se puderam ver, a energia queimou-se por causa da máquina, queimou-se e instalaram a nova instalação. Então eles realmente, quando aquela termura de cilindro, eletrodomésticas não conseguem. O governo disse que nós estamos a sofrer, tirar-nos disto aqui. Principalmente eu mesmo que não me tirem com dinheiro. Pelo menos o governo me tirar e me deixar aí onde eles, ali no escritório deles. Eu vou viver com meus filhos. O governo está falando de quem? O município, ou esse CDN, eu não conheço de quem é. A Altamassa se parte e por causa de ventania, aquela areia que sai dali em cima para nas casas, estamos a sofrer. A gente queria que o governo sensibilizasse todas as pessoas dessa zona aqui sairmos. Eu estou a passar mal. Assim, por exemplo, mesmo essa manilha, estou mesmo à frente da manilha. Na porta mesmo. Essas máquinas, quando costuma passar aí, nossas casas costumam ter remé, não só quando está sentado, costuma tocar ali embaixo. Salomão João, secretário do bairro, não sabe como, mas acredita que a situação será ultrapassada. São dificuldades mesmo, pode cair as casas, desabar dentro de uma família, são dificuldades mesmo, mas
Eu acho que é um assunto que vai ser ultrapassado. Estima-se em 30 as casas com fortes fissuras, cujos proprietários duvidam que possam resistir até a próxima época chuvosa, uma vez que grande parte delas são de construção precária. O número de pessoas com doenças mentais aumentou no país nos últimos 10 anos. Dados do Ministério da Saúde revelam que pelo menos 3% de moçambicanos têm um problema mental. Esquizofrenia e epilepsia são apontadas como os principais problemas. Especialistas de saúde mental, quadros do Ministério da Saúde e organizações da sociedade civil reuniram-se nesta quinta-feira em Maputo para discutir a estratégia da saúde mental para os próximos 10 anos. Sem avançar números, a chefe do Departamento de Saúde Mental fez saber que o número de pessoas que são diagnosticadas este tipo de enfermidades aumentou no país. Se nós olharmos para as nossas consultas externas, nós vamos ter a epilepsia como o nosso maior volume de consultas e a seguir as psicoses, onde temos a esquizofrenia como a doença mais frequente e seguido de problemas de toxicodependência. Se olharmos para o internamento, temos as psicoses e a esquizofrenia como a nossa primeira causa de internamento e como segunda causa os problemas de toxicodependência. O consumo de drogas, principalmente da suruma, é atualmente a terceira causa de perturbações mentais no país. Temos cada vez mais preocupação também com os jovens, que é uma preocupação muito grande, não só à custa daquilo que são os comportamentos de risco relacionados com o consumo de álcool e mais. A própria cannabis por si só pode causar doenças psiquiátricas irreversíveis. Muitos jovens têm, às vezes, o seu primeiro surto psicótico à custa de terem consumido cannabis. Nos últimos 10 anos, verificou-se um aumento do número de profissionais para lidar com a saúde mental, contudo persiste o desafio de garantir mais acesso aos serviços e que os direitos dos pacientes sejam respeitados. A direção da Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane mandou retirar o memorial em homenagem a Gil Sistac, constitucionalista assassinado no ano passado em Maputo. A instituição justificação alegando que o processo não obedeceu os trâmites normais. 5 meses depois da Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane ter colocado um memorial em homenagem a Gil Sistac e ter atribuído o seu nome à biblioteca, a direção daquela instituição de ensino superior recuou na sua decisão e mandou anular aquela ação, alegando que o processo não obedeceu à regulamentação da universidade. Na sua sessão ordinária de 29 de março de 2016, o Conselho de Faculdade de Direito apreciou o processo de atribuição de nome de Gil Sistac, tendo concluído que este não obedeceu à regulamentação vigente na UEM, tendo declarado a nulidade do processo, cujo ato é de um simbolismo que extravasa o domínio da intervenção isolada da Faculdade de Direito. Lê-se no comunicado. De acordo com o documento, antes de tomar a decisão, a Faculdade de Direito deveria ter respeitado alguns passos. Por uma questão de ética e de justiça, a atribuição de nome na Universidade Eduardo Mondlane rege-se pelo Regulamento do Direito de Atribuição de Nome na UEM, que pressupõe, entre outros passos, a submissão de proposta à Comissão Técnica de Verificação de Nomes da UEM, antecedido de uma ampla consulta e submissão do processo aos órgãos colegiais, entre eles o Conselho Universitário, como órgão máximo da UEM, sob pena de nulidade do ato. O documento termina mostrando a intenção da Faculdade de Direito em voltar a propor o nome de Gil Sistac para a biblioteca daquela instituição de ensino. A Faculdade de Direito irá propor ao Conselho Universitário, através do reitor, a realização da cerimónia nos termos do Regulamento do Direito de Atribuição do Nome em vigor na UEM. Passam hoje 16 anos após o assassinato do economista moçambicano António Sibassiba Macuacua. Foi na manhã de 11 de agosto que o economista foi encontrado morto no vão das escadas do edifício sede do então Banco Austral na cidade de Maputo. 16 anos depois, o caso vive apenas na memória das pessoas e nos arquivos da Polícia de Investigação Criminal. As circunstâncias da morte estão ainda em campo de especulação ou hipóteses e os autores do assassinato continuam desconhecidos. E no próximo bloco, veja, o município da Beira submete-se à proposta de criação de uma empresa para gestão de terra. Vamos desenvolver a seguir. Até já.
Assista esta semana. Debate da Nação. A população moçambicana, em 100, 75 tem emprego. Se a juventude quer emprego no sentido clássico do termo, poderá ter dificuldades e isso levar a uma frustração. Nem por acaso que nós falamos de currículo baseado em competência, porque a competência ela difere da formação profissional. E a percepção que eu tenho é que as pessoas não têm uma preparação de base sólida que lhes confere competências de conhecimento. A questão de letras e ciências, até era o professor que orientava o aluno qual devia ser a inclinação do aluno. As instituições de ensino hoje tornaram-se fábrica de certificados. Mas nós estamos aqui a falar de um emprego ou de um trabalho que é negócio. E se é negócio, tem de haver alguém que está interessado em comprar. Porque vamos formar antropólogos, psicólogos, enquanto o país precisa de carpinteiros, serralheiros e mecânicos. Dentre os vários qualificadores ou indicadores, requisitos, tem um chave que em princípio nunca falha, que é experiência profissional. Quinta-feira, às 23 horas, na STV Notícias. Novos tempos e novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou. Os animais perdem a luta pela sobrevivência. Garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Ulém. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para... Nesse terreno pequeno viviam 5 famílias. Apesar, é sempre bom ter um maior cuidado. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Já pode ler o Jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Como é que o processo aqui é diferenciado? Os casos de direito, da lei e da justiça vão atuando de maneira muito sutil. Vistos e ditos de forma simples e direta. Onde falhamos é como é que insertamos uma investigação eficaz para identificar o fulano X. É isso que nós não conseguimos fazer. Com análises de quem sabe o que diz e diz o que sabe. Não temos procuradores totalmente íntegros. Nós não somos nenhum estado de polícia. O que é que está por detrás desse problema? Nós temos um Ministério Público hoje cerimonioso. São esses fatos que depois temos que conjugar
com o Código Penal e verificar se é ou não um ilícito criminal. O condutor violar uma das contravenções que estão no Código de Estrada de forma grave, ele comete um crime de acidente de viação de que resulta em morte. É assim que Quid Júri chega à sua casa todos os domingos às 18 horas. Os temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Eles representam o povo. Renamo deve, claramente, de uma forma, desarmar-se. O grande terrorista é a Frelimo. Uma paz que não era, digamos assim, genuína e não tinha uma base sólida. Eles são a nossa voz. Discutem e decidem o nosso futuro. A Frelimo própria não teve coragem nem força suficiente para posicionar-se a favor do provedor. Por que quando a Frelimo reúne, a FINAM vai lá expulsar as pessoas, ameaçar as pessoas? Eu acho que aquilo é mais uma manobra dilatória da Renamo, é uma maneira mais de confundir a opinião pública. E nós queremos saber o que se disse e o que ficou por dizer no Parlamento. Veja no Bancadas Parlamentares. Um debate a acompanhar todas as sextas-feiras pelas 18 horas. De volta às notícias do Jornal da Noite. 28 dias depois, Abdul Mohsin Karimo, sequestrado no mês passado na África do Sul, foi liberto. Uma fonte familiar diz que Mohsin foi abandonado em Nelspruit, sem ferimentos, e a polícia sul-africana, citada pela imprensa, diz que houve pedido de resgate por parte dos raptores, mas autoridades confirmam que não houve cedência da família. Mohsin foi raptado no dia 10 de julho. A Assembleia Municipal da Beira autorizou hoje o executivo de Dave Simango a elaborar uma proposta de criação de uma empresa de desenvolvimento de terras, que irá fazer a gestão público-privada e cujo objetivo central é criar condições básicas para a construção de habitação para os cidadãos. A Assembleia Municipal da Beira, reunida nesta quinta-feira em 13ª sessão ordinária, centrou as suas atenções em debates ligados à criação de uma empresa de desenvolvimento de terras que o Conselho Municipal da Beira pretende criar. A mesma empresa irá aterrar as diversas áreas pantanosas da cidade da Beira com recurso ao material dragado no canal de acesso ao Porto da Beira. De seguida, a empresa irá demarcar os espaços e construir infraestruturas básicas. Os munícipes interessados a habitar nas zonas aterradas poderão solicitar um espaço ao Conselho Municipal da Beira e pagar uma taxa bonificada. É uma empresa que deve utilizar o material dragado ao longo do canal de acesso ao porto para a reposição das dunas, para a recarga de solos dos terrenos baldios. O município diz que irá estabelecer contactos junto da empresa moçambicana de dragagem para que o material dragado no canal de acesso ao Porto da Beira, que atualmente é deitado no mar, seja depositado em terrenos baldios na urbe. Com o aterro dos terrenos
imediatamente a empresa pública-privada está a criar condições que existam lá infraestruturas públicas. Estamos a falar de estradas, estamos a falar de rede de água, rede de esgoto. Praticamente o munícipe estará em condições de receber um terreno completamente infraestruturado. Não vai precisar de gastar outro dinheiro para ir buscar um caminhão, para ir buscar e depois com probabilidade de fazer aterro a cotas baixas que com qualquer chuva sofra inundações. A bancada da Frelimo absteve-se de votar na criação da empresa de desenvolvimento de terras, alegando que a pretensão não tem um enquadramento legal. Os artigos 109, 110 da Constituição da República de Moçambique, a terra é propriedade do Estado. Não se pode ser vendida, alienada e nem hipotecada ou penhorada. O Estado é que determina as condições do seu uso e aproveitamento. A pretensão do Conselho Municipal da Beira pode estabelecer condições de venda de terras com base no seu melhoramento de aterros. Já a bancada do MDM, que é a maioria nesta Assembleia, diz que votou a favor porque acredita que o projeto irá contribuir no crescimento da urbe e facilitar a aquisição de espaço para a construção de habitações na Beira. A bancada do Movimento Democrático de Moçambique votou a favor da solicitação para a criação de empresa de desenvolvimento de terras por constituir uma necessidade de grande importância que irá impulsionar ou maximizar o melhoramento das mais variadas vias da nossa urbe e aterro em espaços baldios para serem atribuídos aos munícipes ou pessoas coletivas. 37 pessoas tentaram entrar no país com vistos falsos na semana de 4 a 10 de agosto. O Serviço Nacional de Migração diz que estes documentos foram supostamente impressos em Addis Abeba. O Serviço Nacional de Migração informou esta quinta-feira, no briefing semanal, que 49 cidadãos estrangeiros tentaram entrar ilegalmente em Moçambique. Destes, 37 com recurso a vistos falsos impressos na Etiópia. Foram recusadas entradas a nível nacional 49 para cidadãos estrangeiros de diversas nacionalidades, destacando 35 etíopes, 4 chineses, 2 camaroneses, 2 nigerianos, 2 senegaleses, 1 brasileiro, 1 queniano, 1 namibiano e 1 paquistanês. Os cidadãos recusados a entrada são indiciados nas seguintes infrações migratórias: 10 por falta de visto de entrada, 37 por portarem vistos falsos, 1 por falta de clareza naquilo que concerne as razões da sua vinda ao país e ainda por falta de meios de subsistência. Comparativamente ao ano passado, o número de pessoas repatriadas a partir dos pontos de entrada subiu 123%. A Universidade Pedagógica Delegação de Nampula graduou hoje mais de 1000 licenciados e 38 mestres. Esta é a 13ª cerimónia de graduação na delegação da Universidade Pedagógica de Nampula. Presente na ocasião, a secretária permanente provincial, Verônica Langa, desafiou aquela instituição de ensino superior pública a formar quadros que correspondam às necessidades das empresas. Dirigindo-se aos graduados, Boaventura Leixo, vice-reitor da UPE, apelou àqueles a aplicar os conhecimentos adquiridos para a construção do país. Damos o desafio à Universidade Pedagógica, no sentido de continuar a formar quadros com qualidade necessária para ombrear com graduados de qualquer outra universidade de qualquer país, rumo ao desenvolvimento sustentável do país, da região e do mundo em geral. Queremos que as nossas universidades, com pesquisa constante e inovação, continuem a trabalhar para lançar no mercado de emprego quadros competentes, cujo perfil profissional consiga antecipar-se às necessidades das empresas, sejam elas públicas ou privadas. Onde quer que estejam, façam florir os conhecimentos que aqui ganharam e façam esta instituição brilhar no país, na região e no mundo. O futuro está agora nas vossas mãos. Os graduados
comprometeram-se a usar as sinergias adquiridas para gerar emprego, visando o desenvolvimento de Moçambique. É nosso compromisso, como cidadãos moçambicanos, usar todas as sinergias e capacidades adquiridas durante a formação acadêmica, de modo a trabalhar e a criar emprego para o desenvolvimento da nossa pátria, dando resposta ao atual estágio em que o país se encontra. Sabemos que são vários os desafios que vamos encarar, tendo em conta a crise econômica global, em que Moçambique não é uma exceção. Neste evento foram graduados 1.027 licenciados e 38 mestres em diferentes áreas do saber. Bombeiros continuam a combater diferentes frentes de incêndio de grandes proporções que atingem Portugal desde a última segunda-feira. O governo português acionou já o mecanismo europeu de proteção civil, mas o apoio chega também de diferentes partes do mundo. Em todo o país foram 25 mil hectares que queimaram em 9 dias, nos 1.849 casos registrados. Ainda assim, os incêndios não atingiram o recorde em termos de ocorrências, mas já causaram danos mais avultados que os anteriores. Contam-se 3 mortos e vários feridos, mais de 200 edifícios públicos e privados completamente destruídos, incluindo uma emblemática unidade hoteleira de luxo, a Chopana Hills. Das 1.000 pessoas desalojadas, perto de 400 continuam nos centros de acomodação. De acordo com o balanço preliminar do presidente do município de Funchal, estima-se em 55 milhões de euros os prejuízos materiais nos bens públicos e privados destruídos pelas chamas. Os incêndios são frequentes em Portugal, sobretudo no verão. A particularidade dos atuais está nas temperaturas altas que atingem níveis históricos, chegando aos 40 graus centígrados. Os ventos fortes situam-se na ordem de 100 km por hora. Nos primeiros dias de agosto, as temperaturas aumentavam, ao mesmo tempo que as frentes de incêndios também se alastravam. As autoridades lusas assumem que os fogos florestais são um resultado da natureza, mas também de práticas humanas. De acordo com o presidente da Liga dos Bombeiros, mais de 98% dos incêndios no país são resultado de fogo posto, daí a necessidade de se reforçar a prevenção. O governo da Madeira já está a estudar a possibilidade de agravar a pena para 25 anos de prisão a quem atear fogo. Para combater as chamas, Portugal conta com a ajuda internacional e foram mobilizados 42 aviões, 1.501 viaturas e 5.563 homens para mais de 500 frentes de chamas na Madeira. Neste momento, as autoridades assumem que a situação está controlada. Zambianos foram hoje às urnas para eleger o próximo Presidente da República e o novo Parlamento, naquele que é considerado um dos mais renhidos pleitos eleitorais. O processo põe frente a frente o atual Presidente Edgar Lungu contra a forte oposição de Haikani Hichilema. O processo põe frente a frente o atual Presidente Edgar Lungu e o forte líder da oposição, Hakainde Hichilema. Lungu procura sua eleição pelo partido Frente Patriótica, enquanto o seu opositor concorre pelo Partido Unido para o Desenvolvimento Nacional. Embora o ato eleitoral envolva 7 partidos, não há dúvida de que são aquelas duas formações políticas e as respectivas lideranças que dão a cara nestas eleições gerais. Além da presidência da Zâmbia, estão em jogo 159 assentos da Assembleia Nacional. Edgar Lungu procura sua eleição num ambiente conturbado e marcado pela crise econômica. A queda dos preços do cobre, principal produto de exportação, fechou as minas e deixou milhares de desempregados. Com o crescimento econômico abaixo das previsões, o país teve que pedir ajuda ao Fundo Monetário Internacional no início do ano. Mais ainda, a Zâmbia enfrenta uma seca que a ONU descreveu como sendo a pior dos últimos 35 anos.
E no próximo bloco, alguns resultados dos Jogos Olímpicos Rio 2016, mas para já a previsão do tempo para as principais cidades do país. A começar pela zona sul do país, Maputo vai apresentar a máxima de 27 graus e mínima de 15. Xai-Xai contará com 26, máxima e mínima de 14. Inhambane contará com máxima de 26 e mínima de 15 graus Celsius. Na zona centro do país, a Beira vai apresentar a máxima de 24 graus e a mínima de 16. Chimoio contará com máxima de 24, a mínima de 11. Tete tem prevista máxima de 29 graus e mínima de 17. E Climane contará com máxima de 26 graus e mínima de 14 graus Celsius. No norte do país, Nampula prevê a máxima de 27 graus e mínima de 16, Lixinga contará com 24 graus e mínima de 11 e Pemba terá a máxima de 28 graus e mínima de 19 graus Celsius.